Então dizia ele que toda palestra que começa, ela é que nem um motor, né? Que vai esquentando, até a gente entrar no tema, né? Então, é assim, a gente começa devagarinho e vai esquentando. E eu começaria falando de Jesus, porque é interessante como a gente enxerga Jesus, né? As coisas que ele trouxe pra gente, a maneira como ele passava a sua mensagem, as parábolas, enfim, ele tinha uma maneira especial, né? E eu até prefiro ficar, quando eu penso nisso, né? Eu penso, mas será que foi desse jeito mesmo que foi passado? A história é bem essa? Será, né? Será que é isso mesmo? E porque a gente sabe que no meio do caminho tem tantas traduções, nem sempre a mensagem vem do jeito que aconteceu realmente. Mesmo porque Jesus não deixou nada escrito, e então fica difícil da gente saber se foi aquilo que aconteceu. Mas a verdade, o ponto principal de cada mensagem, ela é verdadeira, ela é para a gente pensar. Né? Uma coisa, um aspecto ou outro não foi passado ali com originalidade, mas é certo que aquela parte moral que faz a gente pensar ficou mesmo, né? Eu prefiro lembrar de Jesus assim como o Emmanuel fala, né? Quando ele não era Emmanuel ainda, ele era o Públio Lentulus, que era o senador na época de Jesus, e que, na verdade, ele não tinha nada não tinha por que admirar Jesus, porque ele perseguia Jesus pelas convicções dele, mas por conta da esposa que estava doente e que pediu para ele ir até doente, estava passando um problema lá e pediu para ele ir falar com Jesus. E ele teve então uma impressão de que ele não era religioso, não conhecia Jesus, nada. E o que ele fala? Que Jesus era um homem que tinha um olhar, uma autoridade moral, ao mesmo tempo um amor, uma coisa difícil de se definir. Então, quando a gente pensa assim, nesse Jesus, aquele homem que não foi, claro que não foi aquele loiro de olhos azuis, como a gente vê em fotos e tudo mais, porque ele nasceu lá num lugar onde europeu estaria distante, né? É o europeu que é loiro de olhos azuis, lá não. Então, rústico, mas imaginem uma pessoa que conversava, que falava a verdade, assim, as coisas do jeito que elas tinham que ser, sem arrogância, mas com amor, mas sem deixar de ser firme, né? Então, esse Jesus é que eu me baseio para a gente poder estar fazendo interpretações das passagens de Jesus. E numa das passagens, que é o tema de hoje, né? Jesus estava na casa de um dos discípulos, estavam todos comendo e de repente chegaram alguns publicanos e se sentaram à mesa junto com ele, começaram a comer, a conversar com Jesus. Os publicanos, eles eram tidos como pessoas na vida, eram aqueles que cobravam os impostos, não é? Então eles não eram muito bem vistos, principalmente pelos fariseus, que eram os doutores da lei, assim, achavam os doutores da lei, porque eles conheciam, estudavam, né, o Velho Testamento, estudavam toda essa coisa da religião, então eles se achavam donos do poder, donos da verdade. Aí o que aconteceu? Jesus, então, conversando, os fariseus, que eram esses doutores da lei, olhando, ficaram pensando, né? Olha, mas como pode, né? Jesus, ele que é tão, né, assim, conhecedor da palavra, conversando com gente de má vida. Tá dando para ouvir? Tá? Então tá. Conversando com pessoas de má vida, o que é isso? Então chegou para um dos discípulos e perguntou, mas como é que pode acontecer isso? Jesus não deveria estar dividindo a mesa com pessoas, esse tipo de pessoas? Mas Jesus, ouvindo, respondeu, não são os sãos que precisam de médico, e sim os pobres e aqueles que têm o coração puro, aqueles que têm necessidade e não têm o orgulho, né? Não têm o orgulho, não se acham os donos da palavra. Então, olha só, Jesus, numa palavra, numa frase,
ele já punha todo mundo, né, para fiar a carninha assim, para não falar mais nada. Ele não dava trela, né, para a pessoa, mas ao mesmo tempo fazia com que os outros pensassem naquilo que ele estava fazendo. Não foi desrespeitoso, né, não foi mal educado, não mandou ninguém embora, nada. Agora, vejam que interessante. Então, aí que eu vou pegar a parte que interessa para a gente. Kardec, então, fazendo um comentário, né, no Evangelho, ele fala que, por que motivo pessoas que têm a mediunidade, que têm uma mediunidade e que não são, não têm um desenvolvimento moral elevado, não são moralmente elevadas, né? Uma vida que não é moralmente regrada, porque essas pessoas têm mediunidade. Será que não deveriam ser outras pessoas que deveriam ter mediunidade? Aquelas que fossem boas, aquelas que moralmente fossem mais trabalhadas. Enfim, mediunidade não deveria ser para qualquer um. Então vejam só, da mesma forma que Jesus falava que Jesus não deveria se sentar com pessoas que não consideradas de má vida, a mediunidade também deveria ser dada não a pessoas de má vida, mas pessoas que realmente que pudessem prestar algum auxílio através da mediunidade. Porque a mediunidade ela existe por algum motivo, né? Então, fazendo esse paralelo, ele fala sobre mediunidade. E é aí que eu vou começar a nossa reflexão. Ele fala que a mediunidade, ela não é bem como a gente entende. Vamos pensar assim, como é que todos nós, tá? A pergunta é para todos nós, para a gente fazer uma reflexão. Como nós enxergamos a mediunidade? Como é que nós enxergamos essa coisa da espiritualidade, dos espíritos se comunicarem, né? Como é que nós enxergamos essa possibilidade da comunicação dos espíritos com o médium servindo como instrumento do plano espiritual? Não vale dizer que é aquele que intercambia o mundo espiritual com o mundo da terra. Quero saber como é que a gente enxerga isso? O que fica para nós as comunicações espirituais? Um de cada vez. Sem briga. É a possibilidade de fazermos contato com o outro lado da vida que a gente desconhece. E através desse mecanismo, a gente pode reforçar a nossa crença sobre essa continuidade da vida. Eu acho que é um alerta que é dado para nós na nossa maneira de viver, para que alguma coisa que a gente esteja fazendo que não agrade, para a gente tentar melhorar. Comunicações que eles dariam para orientar as pessoas. De repente, você é uma pessoa hiper orgulhosa, você comprou um carro novo, um apartamento, aí passa o seu vizinho, nem dá mais um bom dia. Então, nessas comunicações, vem mensagens para que a gente pare com essa atitude enquanto é tempo. Certo. Eu acho que se a mediunidade já existia nas eras mais remotas da civilização e continuaram existindo depois com aqueles profetas da própria Bíblia transmitindo aquelas mensagens, essa prerrogativa é normal no ser humano. Só que alguns a têm em mais alto grau e outros a têm em menor grau. Mas é um alerta para que a gente possa meditar no que nós estamos fazendo, na contínua da vida, o que nós estamos, como nós estamos agindo, pensando, né? No nosso dia a dia, porque nós sabemos que vai continuar e que nós vamos responder, então não tem que entrar na linha de qualquer maneira, né? Pelo bem, pelo mal, ou assim pelo amor ou pela dor, como diz, né? Eu
penso que tem esse lado também. Tem outros lados também, né? A gente vê que isso daí é como o São Humberto falou, sempre existiu, desde os tempos lá de Moisés, das pitonisas, eram chamados de iniciados, né? Sempre teve aquele que tinha essa possibilidade de se comunicar, servir de instrumento para que a espiritualidade se comunicasse, de uma maneira ou de outra, porque eles não entendiam como espiritualidade, né? Agora, é isso que a gente precisa pensar. Sempre existiu também, por conta dessa falta de desconhecimento do que realmente é uma comunicação, um certo endeusamento com aquilo que vem, que é extraterreno, não é? E não quando um espírito se manifesta, nossa, parece que ele vai falar a verdade. Não que ele pode até falar muita coisa, mas não é assim, falou, se tiver duas, até hoje tem pessoas assim ainda. Se tiver um espírito falando aqui e a outra pessoa encarnada falando aqui, eles vão dar mais atenção para o espírito porque ele é de um outro plano, então ele entende melhor, ele entende mais, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa deixar mais claras, porque os espíritos são como nós. São como nós, a única diferença é que nós estamos na carne, eles não. E eles têm uma visão maior do que está acontecendo, mas em termos de conhecimento, de bem, de moral, eles podem estar mais ou menos como nós. É difícil vir espíritos muito elevados. Nós somos ainda esse nível mesmo, terra a terra. Né? Mas acontece também que no Brasil, a religião espírita, a doutrina espírita, né? Que a religião ela é uma consequência desses estudos e tudo mais, a gente vai ter uma consequência religiosa. Mas a doutrina espírita, quando ela entrou aqui no Brasil, ela teve um efeito diferente do que quando foi na França, que foi o berço, onde o Kardec ele era francês, então foi lá que ele codificou e apresentou a doutrina. Depois veio aqui no Brasil. Lá o povo tinha uma história, era tudo diferente, era uma outra realidade. Aqui no Brasil, nós vemos que, por conta de nós termos tantas religiões, trazendo tantas informações, nós temos assim, quase que uma mistura muito grande. E a gente vai trazendo das religiões tudo isso, e onde nós estamos, nós sofremos a influência de todo esse conhecimento que a gente traz desde pequenininho, que a nossa mãe, ela ensinava, a gente deveria, minha mãe ensinava assim, deveria ficar de joelho, fazendo as preces e tal. Então essas coisas vão ficando introjetadas dentro da gente, ficar dentro da gente, e depois a gente vai se conhecendo mais, mas tem coisas que não mudam. Então, como enxergavam, como principalmente os brasileiros enxergam, com esse misticismo, com essa coisa do misterioso, do mistério, né? Então, era tudo escondido. Na época da minha avó, era tudo escondido, né? Ela ia numa casa e a gente sempre ia junto, não tinha nada de... Eu não ficava lá no momento da manifestação, mas eu ficava na outra sala esperando a minha avó e era tudo assim escondido, não se falava, não se comentava. Depois, com a doutrina espírita, né, com a codificação sendo estudada e tudo mais, até minha avó depois acabou acompanhando, né, em velhinha, tudo ela ia, aí ela começou a conhecer, e a gente começou a conhecer também, só que mais nova, então a gente já faz um outro olhar a respeito disso. Mas na verdade é assim, o brasileiro tem essa coisa, eu vou ao centro, se eu conversar com o espírito vai me dar a orientação que eu preciso, porque ele está lá, ele está sabendo o que acontece. E as coisas não são bem assim. Os espíritos não têm essa abertura, porque tudo depende do seu desenvolvimento. Né? Então. E do médico que está recebendo, né, Eliana? Uma coisa que tem que estar clara é o médium também que está recebendo. Às vezes ele não tem, assim, ele não está evoluído para receber um espírito daquela hierarquia, né, que venha falar. Então tem também comunicações que a gente tem que meditar se são verdadeiras ou não.